Bom dia, igreja, paz do Senhor. Você está aí na sua casa, eu já te convido a entrar na presença do Senhor, a adorar o Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Não perca essa oportunidade, mesmo o culto sendo online. Tire o seu tempo de adoração, tire o seu tempo de busca ao Senhor. Pai, nós clamamos pela Tua presença. Nós clamamos que a Tua presença, Senhor, enche os nossos corações. Que a Tua presença, Senhor, invada cada casa. Que a Tua presença, Senhor, seja palpável. Que possamos sentir o Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Vamos declarar a bênção do Senhor. Por onde você estiver, aonde você estiver, que a presença do Senhor esteja contigo. Aleluia. Vamos declarar assim, ó. Quando for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e minha saída, bendita será, isso me tem uma promessa. se encherá tua provisão, possuirei, endireitar para a esquerda, para minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Por onde for a sua bênção, por onde eu colocar as minhas mãos, e a minha entrada e a minha saída, pois sobre mim há uma promessa. Transbordarei, os meus celeiros fortemente Encherão minha casa terá sempre, a tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim.
A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Se nós formos fiéis, as bênçãos vão nos alcançar. Você crê nisso? Aleluia, nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos preparar o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Quando o profeta do Senhor escreve esses versos e ele declara ainda que a figueira não floresce, a Bíblia nos conta que a nação vivia um tempo difícil, que o profeta olhava para aquilo tudo e não estava entendendo nada do que estava acontecendo, e de repente o Senhor fala com o profeta, e o profeta começa a discernir o que estava acontecendo naquele tempo e naquela geração. E eu quero profetizar sobre nós, sobre a igreja do Senhor, que essa igreja tenha discernimento para compreender as estações, para compreender os tempos do Senhor e para discernir o que está acontecendo na nação. Mas essa igreja é uma igreja que se alegra na presença do Senhor. É uma igreja que ainda que passe por lutas, que ainda que passe por tribulações, ainda que veja desolação, ainda que escute más notícias, essa igreja se alegra no Senhor, porque ela sabe que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. Essa igreja somos nós, essa igreja sou eu, é você. Eu te convido a adorar o Senhor e a declarar que ainda que as coisas não estejam dando do jeito que você se planejou, ainda que os seus sonhos foram frustrados, você continua adorando ao Senhor, porque foi para isso que você nasceu, foi para isso que você foi gerado, para adorar ao Senhor.
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, porque a alegria virá. Virá um novo tempo. Virá um tempo de bênção. Virá um tempo de bênção que será derramado de geração após geração. A geração dos seus filhos, dos seus netos vão colher os frutos da bênção do Senhor. Da bênção do Senhor que está vindo sobre nós, que está vindo sobre nossa nação. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos os céus abertos sobre nós, os céus abertos sobre a nossa nação. Declaramos o reino do Senhor. Que o Senhor te
sobre este tempo. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos. Se posicione, igreja. Se posicione, igreja. Se posicione para este tempo que estamos vivendo. Se posicione porque o Senhor quer transformar toda essa tristeza, todo esse tempo de luto. Ele quer transformar em alegria. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer transformar a nossa história, a nossa geração, a nossa nação. Ele quer que essa geração seja uma geração profunda, uma geração que adora o Senhor pelo que Ele é, não pela bênção. A bênção vai ser uma consequência, porque essa geração será uma geração que adora o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele é. Pai, nós clamamos a Ti neste momento. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor traga o coração dessa geração para Ti, Senhor. Que os nossos corações se voltem a Ti. Que os nossos corações se voltem a Ti, Senhor. Esse é o nosso clamor. Esse é o clamor por essa geração, Senhor. Uma geração que Te ama, uma geração que Te adora, uma geração que o que mais deseja é a Tua presença, Senhor. É a Tua presença o mais importante, Senhor. Nós queremos isso nesse tempo. Nós queremos isso nessa geração, Senhor. Transforma os nossos corações para o Teu louvor, para o Teu louvor, para o Teu louvor, Senhor. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Sabe, queridos, nós estamos passando por um período onde nós precisamos nos posicionar em todos os aspectos da nossa vida. Talvez você fale, eu consigo me posicionar em oração, mas eu não consigo me posicionar com o meu dinheiro. Eu consigo me posicionar em jejum, mas eu não consigo abençoar outras vidas. E o Senhor, Ele quer trazer um alinhamento em todos os aspectos da nossa vida. E eu quero te convidar, nessa manhã, a orar ao Senhor e pedir que Ele te ajude naquilo que você não consegue. Essa mulher, ela deu para Jesus um perfume caríssimo. Dizem que foi um ano de trabalho. Talvez você não consiga, eu não consiga trabalhar um ano inteiro e pegar todo esse salário de um ano e entregar aos pés de Jesus. Mas talvez eu consiga dedicar a minha vida integralmente ao Senhor. Nós vamos agora contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E eu quero te dizer que para que você viva a bênção do Senhor com inteiro, em todas as áreas, é importante que também você sirva ao Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, porque sim, é um mandamento, e sim, requer a obediência do meu coração, e sim, querido, eu preciso mostrar para o Senhor que quem é o dono da minha vida é Ele, e que não estou mais sob o domínio de outros deuses, eu não estou mais dominada pelo dinheiro, eu estou dominada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se você deseja contribuir, se você sente aí que você precisa contribuir, você pode contribuir através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou você pode entrar em contato com a nossa equipe para que você contribua, mas contribua com um coração alegre, contribua porque você quer adorar ao Senhor, contribua porque faz parte da sua adoração, porque você quer dar para o Senhor o
os dízimos e todas as ofertas. Nós te agradecemos pelas vidas daqueles que se dispuseram a contribuir. Nós te agradecemos pelas vidas, Senhor, que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. E nós pedimos que o Senhor abençoe, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, depois de um culto não, mas depois de um louvor maravilhoso. Agora, depois da nossa adoração, com os nossos dízimos e ofertas, vamos agora para a palavra. Deixa eu pegar aqui minha água. Deixa bem bonitinho aqui. Vocês estão felizes nessa manhã? Vou deixar aqui também meu horário, né? O pregador aqui fala demais. Nós estamos felizes com os nossos cultos, estamos felizes porque a Igreja do Senhor, ela não para. Nós estamos no meio de uma pandemia onde tem nos assustado muito, onde, não sei se você tem nos acompanhado, mas nós, como igreja, estamos orando, né, pela nossa nação, pelo mundo afora. Estamos lá toda quinta-feira, ao vivo, às 21 horas, orando por pedidos, orando pelas nossas nações, orando por todo mundo, por cura. Mas nós estamos felizes porque a igreja, ela não é só um lugar, ela não é um templo, ela é aqui a comunhão, ela é pessoas que se juntam para orar pelos outros, para fazer aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, a Igreja Domus, online agora, está feliz e que nós continuem orando, porque a gente crê que daqui a pouco nós estaremos juntos presencialmente, mas a presença não muda, a palavra não muda e o Senhor, o Deus, é o mesmo, seja num templo, seja aqui online. Amém? Então eu quero te convidar a abrir comigo em Números 13. Deixa eu ver aqui que eu saí de Números. Tomar uma água depois desse louvor. Que nós pudermos sentir a presença de Deus. Então, eu vou orar primeiro, e aí depois a gente começa lendo a palavra do Senhor, para ver o que o Senhor quer hoje nos ensinar, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, ó Pai, aprendendo mais de Ti. Senhor, eu coloco a minha vida no Seu altar, que Seu Espírito Santo venha através de mim falar com o Seu povo. Ó Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que seja aquilo que o Senhor quer, Pai, nos ensinar e falar conosco, Jesus. Nós consagramos esse tempo no Seu altar. Nós te agradecemos por mais um domingo de manhã que estamos aqui, Pai, juntos, congregando juntos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, Números 13 diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém? Olha que interessante essa parte. Eu quero que vocês enfatizem essa parte. Que eu vou dar aos filhos de Israel. Aqui nós estamos falando do povo que Moisés foi lá. O Senhor falou para ele libertar o povo do Egito. E aí a história que vocês já conhecem. Se vocês não conhecem, dá uma boa oportunidade para ler aqui Números.
E você vai ver esse processo de Moisés pegando o povo do Egito e levando para a terra prometida. Então eles vão caminhar lá no deserto e o Senhor faz milagres e maravilhas ali com eles. E aí eles param aqui no momento e o Senhor diz a Moisés que para ele, uma instrução para ele colocar os seus espias, alguns homens, né? Nós vamos ver aqui que são um de cada tribo, né? São 12. E eles vão e o Senhor falou, ó, Moisés, você pega aqui um de cada tribo e vai espiar a terra de Canaã. E é interessante que ele fala que eu vou dar aos seus filhos. Então quem já pegou aí a promessa já pegou que o Senhor está dizendo, vai lá espiar uma terra que eu já vou te dar. Amém? E aqui ele vai falar, né, um chefe de cada, um homem, né, de cada tribo. Então eu vou pular aqui para o versículo 17. Moisés enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, suba pelo Neguebe e entre na região montanhosa. Veja se a terra e veja como ela é, e o povo que habite nela, se é forte ou fraco, se é pouco ou se são muitos. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou é má, e como são as cidades que habitam, e os arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Aí ele fala aqui, ó, Moisés dizendo para as instruções para aqueles homens. Tenham coragem e traga os frutos da terra. Naqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Aí, beleza, os espias foram lá, e aí aqui o relatório dos espias. Então eles passaram ali, a gente vai ver 40 dias espiando a terra de Canaã. Aqui no versículo 25, de Números 13, o relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra, vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, do deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto a eles e a toda a congregação. Então, é interessante porque a gente vai ver aqui uma parte da história que está Moisés, vieram aqui os espias, e eles falam na frente da congregação, que eram as pessoas que estavam ali. Aqui no 27. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra qual você nos enviou. E de fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Então eles mostraram lá os frutos. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, e aí ele começa a falar, os espias estão lá, e começam a falar que realmente é uma terra boa. Mas eles falam que é um povo poderoso. E aí vamos lá. Aqui no 30, olha que interessante. Então tá lá os 12 espias, e de repente aqui no 30, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Olha que interessante. 31. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é um povo muito forte. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, olha que interessante. Eu estava lendo, e os espias, ele começa a falar com Moisés que a terra era boa, mas que era um povo muito poderoso. Quando eles começam a relatar isso para Moisés, se levanta Caleb e fala, não, gente, com aquele olhar otimista, e fala, vamos lá. E aí os espias já começam, não, ela é boa, mas não é tão boa assim. É que a terra, não, ela mama leite e mel, mas talvez os frutos não são tão bons assim.
eles começam a colocar alguns obstáculos. E aí, como eu falei para vocês, Moisés estava lá e os espias eles falam diante da congregação. E olha só o que acontece aqui no 14. O povo começa a se rebeliar. Por quê? Porque eles já vieram, passando pelo deserto, onde não passaram fome, mas na cabeça deles eram momentos muito difíceis. E aí o Senhor fala para Moisés que vai dar a terra para eles. E aí o pessoal já deve ter ficado, nossa, a gente vai lá conquistar essa terra. E quando eles chegam lá, a terra ela é boa, porém tinha alguns obstáculos para enfrentar naquele lugar. E perante isso, nós vamos ver aqui no capítulo 14, a rebelião do povo. E olha só, versículo 1. Então toda a congregação se levantou, gritou em voz alta, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse. Versículo 2. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças seriam por presa, não seria melhor voltarmos para o Egito? Imagina, queridos, eles já passaram tanto tempo vendo milagres e maravilhas. E pela ótica de Caleb, eu imagino que ele estava, já passei por tudo isso, agora o Senhor vai dar uma terra para nós. É nossa. E toda... Josué e Caleb estavam juntos, A gente vai ver aqui que Josué e Caleb estavam nessa mesma visão, otimista sobre a terra. E 10 contra. E aí fica um ponto para nós. Eu estava pensando nessa palavra e eu falei, nossa, como é importante. O que a gente faz mediante o outro. A nossa reação, o que ela traz para o próximo. Por quê? Porque ali eram 10 contra 2. E aqueles 10, eles conseguiram ir numa congregação inteira e fazer o quê? Eles retrocederam. Por quê? Porque não tiveram confiança na promessa que o Senhor tinha para eles. E de 12, 2 foram otimistas com olhos de dizer, se o Senhor já desceu maná do céu, nuvem de fogo, nós já vimos tantos milagres e maravilhas, saíram de um lugar opressor, Ele nos tirou de um lugar de escravidão, e agora colocou uma terra que mana leite e mel. Eu tenho esperança que dias melhores virão. Eu tenho esperança que o Senhor tem derramado sobre nós bênçãos, assim como nós estávamos louvando aqui. Mas 10 começaram a ver com outros olhos. Não, a terra é boa, só que não dá. As pessoas são muito poderosas. Há gigantes lá. A gente lê aqui em Números 13, que eles falavam que há pessoas que eram gigantes, naquele lugar, e que eram muito poderosos para que eles fossem. E eu falo para você, querido, se eu fosse lá enfrentar aqueles gigantes, eles são muito poderosos. Mas não é você que enfrenta as dificuldades, não é você que enfrenta, mas é o Senhor que vai com você para enfrentar a promessa que Ele já te deu. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, nós não corremos atrás dela, porque nós somos filhos de Deus. E há promessas aqui, nesse livro, que é o nosso manual, já explícitas para nós. Há promessas para os filhos de Deus. E aqui, quando quando o Senhor fala para Moisés, Ele não vai falar assim, vai lá nessa terra e vamos ver o que vai dar. Não, Ele fala, vai lá, espia, me obedece, segue as instruções que eu vou te dar nessa terra que eu já te dei. E aí está toda a diferença. A nossa confiança, eu até marquei uma frase aqui, nós temos essa mania de colocar a nossa satisfação em Deus. Quando coisas acontecem em nossa vida, o Senhor dá promessas para nós. E muitas vezes são promessas para nós.
aqui o Senhor falou para Moisés, porque ele estava liderando um povo. E o Senhor estava dizendo que estava dando a terra para ele. Eu não sei o que o Senhor já falou com você. Mas quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor me levou a muitas pessoas que recebem profecias, vamos dizer assim, ou chamados específicos na infância, numa adolescência, e muitas vezes não toma posse daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. E quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, Senhor, quantas coisas o Senhor já veio até nós. Tem pessoas que têm sonhos. Esses dias eu estava falando com uma amiga e ela falou para mim, deixa eu tomar uma água aqui. E ela falou para mim, Carol, eu tive um sonho disso. O Senhor me deu um sonho. E eu falei para ela, nossa, gente, o Senhor não fala comigo em sonhos. Ela falou assim, mas eu tenho medo. Mas eu tenho medo de alcançar isso que o Senhor está me mostrando. E ainda falei para ela, você tem medo? Tipo, o Senhor te escolheu. Porque assim, há pessoas que o Senhor deve colocar uma coisinha, tipo assim, ela é especial. Uma purpurininha a mais, uma estrelinha a mais naquela pessoa. E eu falei para ela, gente, o Senhor fala com você em sonhos. Tipo, uau, que legal. E o que você tem medo? Mas por quê? Porque nós colocamos a nossa satisfação em Deus e não a nossa confiança em Deus. Mas, Carol, o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Que o Senhor tem dado uma promessa. E nós queremos que essa promessa caia do céu. Nós queremos que essa promessa, tipo assim, o Senhor vai te dar um emprego novo. Nossa, o Senhor falou comigo, eu senti, o Espírito Santo falou comigo, que Ele vai me dar um emprego novo. Tá, e o que você está fazendo? Não, nada, não estou fazendo nada. Não, mas calma. Você precisa continuar orando, você precisa continuar perseverando, você precisa continuar mandando currículos. Há pessoas, quando a gente começa no primeiro emprego, é difícil, porque a gente vai, não passa. Aí você fala, nossa, sou uma droga, né? Aí não vai no segundo, não passa. Não. Aí vai no terceiro, não passa. Só que o Senhor tem dado promessas a nós. E a gente, e cada um tem o seu processo nisso. Eu não sei qual é o seu processo. Eu não sei o que o Senhor tem falado com você. Mas muitas vezes nós deixamos mais as frustrações nos acompanharem do que a confiança no Senhor. Então você não foi lá na primeira vez no seu emprego e disseram não para você. Aí você foi lá na segunda vez e disseram não para você. Aí você foi na terceira vez e disseram não para você. É como aconteceu aqui. Aí você olha para isso e fala, tá vendo? Não é isso, eu vou desistir. E aí tem Calebes, que eu me arrisco a dizer que são raros, e eu estou falando com você, cristão, tá? Que são raros em nosso meio, que olha para isso e fala, não foi nesse por quê? Porque o Senhor não preparou isso para mim. Eu fui lá no segundo, falaram não para mim. Porque o Senhor tem coisas infinitamente mais na minha vida, então no quarto vai ser. E assim, queridos, eu coloquei aqui eu coloquei 3 medos que podem fazer a gente não perder, mas não tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. E olha só, aqui, aqueles 10 homens, eles influenciaram de tal maneira uma congregação inteira. E queridos, o Senhor tem nos chamado para uma geração. O Senhor tem nos chamado para coisas maiores que nós. Quando Ele fala com os seus discípulos, Ele fala isso. Vocês farão coisas maiores. E a gente não toma posse disso. Eu até brinquei com meu esposo que essa palavra ela veio para mim. Eu falei, gente, é para mim? Será que eu tenho que pregar mesmo? Porque é muito para mim. Porque nós estávamos aqui, eu falo aqui como Igreja Domus. O Senhor nos deu algo nas nossas mãos. O Senhor deu uma igreja nas nossas mãos. E isso é muito sério para nós. E
a gente tem certeza do que o Senhor tem dado nas nossas mãos, mas haverão gigantes, como já tem acontecido. A gente tem 4 meses de casa, 5 meses de casa, e nossa, cada coisa que tem se levantado. Mas há promessas, assim como o Senhor falou para Moisés: eu estou te dando essa terra. E nós precisamos conquistar essa terra. Por quê? Porque a gente tem mania de colocar a nossa confiança no Senhor de uma maneira que, se isso for bom para mim, eu tenho uma mania de colocar, não, que bom, o Senhor vai me dar isso, amém. E aí no primeiro obstáculo você fala: mas, nossa, eu tenho que passar por isso para receber isso? A gente não quer se esforçar na vida com Jesus. Isso é muito sério. Por quê? Porque quantas coisas tem frustrado a nossa geração? Quantas coisas o Senhor tem dado na sua mão? Quantas coisas o Senhor já falou com você? Mas quando vem uma dificuldade, você começa a fazer igual esses espias. A terra é boa? Nossa, é excelente. Aí você vai lá. Aí você vê alguma coisinha ali. Aí você fala: é boa, mas não é tão boa assim também, né? Vamos deixar para a próxima. E olha só o que o Senhor ele fala. Esse versículo ele foi muito forte no meu coração. Olha o que ele fala em Números 11. O Senhor disse a Moisés, depois dele ter visto isso tudo, imagina o semblante do Senhor. Depois de ele ter feito milagres e maravilhas naquele povo, aquele povo chega e ele fala: olha, aqui está a terra que tanto vocês estavam buscando. E aí eles olham e falam: é melhor que nós tivéssemos morrido. Imagina o coração do Senhor. E aí aqui no versículo 11 de Números 14, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? E isso foi de encontro comigo, e eu quero deixar isso para você. Até quando nós vamos fechar os olhos para aquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio? Porque hoje a minha satisfação não era da forma que eu queria que fosse, mas nós deixamos toda a confiança em Deus de lado, todos os sinais que o Senhor já fez nas nossas vidas de lado. Por quê? Porque nós nos frustramos com os obstáculos que tem nas nossas vidas. É muito engraçado como essas coisas nos travam. É muito engraçado quando você sabe o que tem que fazer. O Senhor falou para você que tem que fazer. Você tem certeza que você tem que fazer aquilo. A certeza absoluta: não, o Senhor falou comigo. Tem gente que até vê Jesus falando com ele. E aí você precisa enfrentar o medo de chegar naquela pessoa e orar por ela. Aí beleza, aí você fala: não, eu vou orar. Não, porque o Senhor falou que é para eu orar por aquela pessoa. Aí aquela pessoa abaixa para pegar o papel e caiu. Olha, eu ia falar, mas ela abaixou para pegar o papel e caiu. Será mesmo que eu tinha que orar por aquela pessoa? Aí aquela certeza toda que você tinha que orar porque você veio para fazer a diferença, porque o Senhor colocou sobre você, você é a geração de transformação, você começa a falar: mas talvez não é hoje, né? Talvez eu possa fazer isso amanhã. E você não vai orar por aquela pessoa. É isso que o Senhor está dizendo aqui a Moisés: até quando eu vou dar tudo a vocês? Até quando eu vou colocar coisas nas mãos de vocês? Até quando eu vou fortalecer vocês? E vocês sempre querendo, olhando e vendo obstáculos e não querendo perseverar. E uma igreja, um povo que não tem como fundamento a Cristo, ele não prevalece. Ele não prevalece. Por que será que a Igreja Domus está falando tanto em permanecer? Ano 2021, ano de permanecer. Nós passamos um ano de 2020 muito difícil. E tenho certeza que vocês
iam olhar hoje, no mês de março de 2021, um ano de tudo isso, e ia falar, agora vai. E não foi ainda. E o que você vai fazer? Você vai apagar tudo que o Senhor, todos os sinais que Ele te deu em 2020? A sua família está aí. Ele te prosperou. Não faltou nada na sua mesa. Eu não sei, ou talvez faltou, eu não sei. Mas, queridos, será que porque a gente acha, né, que não está dando certo, porque o que o Senhor tem, a visão que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem, eles são diferentes dos nossos planos? A gente falou aqui no domingo passado, saiu do nosso controle. Saiu do nosso controle, mas não saiu do controle do Senhor. Mas porque nós olhamos ainda uma pandemia assolando principalmente a cidade de São Paulo, Brasil, a gente vai olhar e vai falar, eu acho que não era isso não. Talvez o que o Senhor falou comigo lá, no começo do ano de 2020, não sei se vai dar tempo, gente, porque a igreja não abre, eu não posso fazer nada. Persevere. Até quando, olha só, até quando o povo me provocará? Até quando você provocará o Senhor? De achar que Ele perdeu o controle ou de achar que Ele não é capaz de reverter a situação. Então, queridos, eu coloquei aqui 3 medos que nós precisamos enfrentar. E o primeiro é o medo do fracasso. Essa história, ela mostra muito isso. Tem tudo para dar certo, a terra é boa, mas tinha gigantes ali. Então, será que eu consigo passar por aquilo? Por mais que o Senhor já provou tantas coisas na minha vida, será que eu consigo passar por aquilo? E me lembrou a história de Davi e Golias. Ali, não sei se vocês conhecem a história, mas Samuel vai lá ungir o próximo rei. E ele vai até a casa dos pais de Davi. E Davi estava lá cuidando das ovelhas malhadas. E o pai coloca lá os filhos mais fortes. Que é isso que a gente sempre pensa. Não, eu tenho que ser muito forte para vencer isso aqui. E o Senhor, Ele usa da maneira que Ele quer. E quando... Aí Samuel vai lá, unge rei Davi. Beleza, unge ele como rei. Não era ainda para aquela época. Davi ainda ia enfrentar algumas coisas, mas ele já ungiu ali o Davi. E é isso que a gente precisa tomar posse. Aqui, quando o Senhor falou para Moisés, Ele está falando, olha, a terra que eu já te dei, pega aí a visão. Aí Ele vai ungir Davi como rei. Davi saiu de lá como rei? Não. Davi saiu de lá como o mesmo menino que o pai não botava fé. Não mudou nada na vida de Davi a unção que Samuel fez na vida dele. Naquele momento, estou dizendo fisicamente, aos nossos olhos naturais. Ele voltou lá a cuidar das ovelhas. Ou você acha que o pai dele olhou para ele e falou, não, você vai ser rei, então volta aqui. Não, o pai dele tratou ele da mesma forma. Tanto que quando ele vai lá enfrentar Golias, ele está indo levar comida para os seus irmãos. Então não mudou nada na vida de Davi. Mas Davi sabia no Deus que ele tinha crido. Davi tomou aquela promessa, a bênção que ele tinha e tomou posse. E essa é a diferença dos dias de hoje na minha vida e na sua vida. Quando nós não tomamos posse da bênção que o Senhor já nos deu, a gente não tem coragem, confiança em Deus para enfrentar aquilo que vier. Se eu não permaneço na presença do Senhor, quando o dia mal vem, quando alguma coisa acontece, eu já dou um passo para trás. E é engraçado porque Davi foi lá, viu um baita de um gigante, falando um monte para o povo, principalmente falando contra Deus, e ele já tomou posse daquilo que Samuel tinha dado a ele. Ele acreditou em Deus, porque ele tinha uma vida com Deus. E ele falou, não, tá falando de Deus, contra Deus, eu vou lá. E aí, se você acompanhar a história, ele vai pegar as mesmas armaduras que os soldados, né? Então eles vão lá, vestem
Davi com as armaduras e fala, só que as armaduras ficam bem largas em Davi, porque ele era pequeno. E aí ele fala, não, então, beleza, tira e eu vou pegar aqui uma funda, né? E vou contra esse Golias. Quantas vezes nós, por isso que eu coloquei aqui medo do fracasso, quantos de nós, queridos, parariam ali na armadura? Quantos de nós colocaríamos as armaduras e falavam, gente, isso aqui não cabe em mim não, eu não consigo nem andar com isso aqui. Quer saber? Senhor, eu achei que era comigo, achei que era para eu ir, mas a armadura não serviu, e pela misericórdia, eu não consigo ir sem armadura. Não, misericórdia, pensou eu enfrentar assim, as armaduras dos soldados fortes? Então é melhor eu nem ir para lá. E aí, o que acontece? Davi confiou em Deus, tirou de lado tudo aquilo que ele achava, a capacitação dele, e fez, não, eu vou com o Senhor. E ele vai lá, pega uma pedrinha, e ele mata aquele gigante. Aquele gigante, ele cai com a pedra, ele pega a espada e corta a cabeça daquele gigante. Ele viveu o impossível. Mas por que ele viveu o impossível? Porque ele confiou em Deus. E essa é a nossa diferença. Quantas vezes nós olhamos tudo aquilo que o Senhor colocou em nós e falamos, não, talvez, eu sei que eu tenho que fazer, mas talvez não é para mim. Eu falo que eu tenho uma dificuldade muito grande de estar aqui hoje pregando. E eu sei que o Senhor me chamou para cá, mas é impressionante que toda vez que eu tenho que pregar, começa. Não, mas será que eu tenho que fazer isso mesmo? Não, mas será que não sei o quê? E quanto mais você alimenta isso em você, você começa a frustrar os planos do Senhor. Você começa a frustrar, a provocar aqui, como o Senhor disse a Moisés, cara, você está me provocando? O que mais eu preciso fazer? E eu falo para você, o que mais o Senhor precisa te mostrar? Para te falar que você precisa ir por aí. Nós vivemos o Descende em 2020. E é engraçado que a igreja estava lá em peso. Nós nem sabíamos que seríamos uma igreja ainda. E o Senhor começou a falar conosco naquele lugar. Mas começou a falar conosco de uma forma que nunca falou. E a gente ficou assustado. Porque é uma baita responsabilidade estarmos aqui. Mas, se nós começarmos hoje a olhar para as dificuldades, se nós começarmos hoje a olhar para os obstáculos, para os gigantes, a gente não estaria aqui hoje. Mas dia após dia nós temos que começar a findar os nossos olhos naquilo que o Senhor fala conosco. Por isso que nós estamos aqui, queridos, tanto falando em orar, por isso que nós estamos aqui dizendo permaneça, jejue, leia a palavra, porque é só assim uma igreja que se fundamenta na palavra, na intimidade, na comunhão com Cristo, só assim a gente avança. O Senhor está esperando aquela geração que Ele chamou para que avance. E você fala, mas Carol, a pandemia, há muitos queridos vendo a pandemia como um avanço da igreja. Sabe quando a igreja mais avançava? A igreja mais avançava quando ela era perseguida. E a gente não olha a perseguição, pandemia, como um obstáculo e fala, não, talvez é porque o Senhor quer que a gente pare. E será que o Senhor quer que você pare? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas o Senhor colocou muito no meu coração que há pessoas aqui que foram chamadas há anos atrás, mas por causa das suas frustrações, de medo de fracassar, medo da dúvida, que nós iremos falar daqui a pouco, você não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E já se passou 5, 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque você não aprendeu a colocar a sua confiança naquele que pode fazer infinitamente mais. Não pare. O Senhor está chamando uma geração para avançar. E uma geração para avançar, queridos. Ele vai ter que avançar barreiras. Vai ter que destruir medos. E talvez o medo é algo
que assola a nossa geração e as nossas vidas, porque ele pode te paralisar. E eu coloquei aqui, no segundo ponto, o medo que traz dúvida. E eu coloquei aqui a história de Gideão. Por quê? Porque Gideão é chamado, ele está lá, o povo dele é praticamente destruído. E ele está lá no cantinho dele, tentando sobreviver, e o Senhor vem e fala que ele vai ser aquele que vai guerrear e levantar e destruir aquele povo que estava lá assolando o povo dele. E ele fala, nossa, mas eu, tô aqui no meu canto, só tentando sobreviver, eu? E é engraçado que ele vai falando desculpas, queridos. Ele vai falando, não, eu sou fraco, não, eu sou não sei o quê. E o Senhor vai dizendo, é isso, vai nessa força aí. Que força! Mas Gideão, ele começa a pedir confirmações para o Senhor. O Senhor vai chamar ele vai lá, obedece o que o Senhor falou, pede um sinal, o Senhor consome lá o altar que ele fez. Opa, é para eu ir, beleza, ele foi. Aí depois ele pede mais um sinal, porque o Senhor chama ele para guerrear. Opa, eu vou. Legal. Aí depois ele pede mais outro sinal. E quantas vezes nós temos esse medo da dúvida e começamos a pedir confirmações. Graças a Deus, Gideão chegou no momento e fez, não, eu vou. Mas quantos de nós ficamos para trás? Quantas coisas o Senhor tem dado? Eu vou focar nisso. Quantas coisas o Senhor tem dado nas suas mãos? E você está até hoje pedindo para o Senhor. Será que eu tenho que fazer? Não, Senhor, mas será? Mas é que quando eu fui, o dia estava nublado, choveu, eu não consegui sair de casa. Para com isso. Comece a colocar a sua confiança naquele que pode fazer infinitamente mais. E o terceiro ponto aqui é o medo que nos paralisa. E esse é interessante, porque me lembra a história do paralítico, que estava com seus amigos. E ele viu Jesus estava lá curando, e ele falou, não, hoje é o meu dia. E quando ele começa a entrar naquela casa, havia uma multidão ali. E eu fico pensando naquele paralítico, com certeza. Ele olhou e disse, nossa, não vai ser dessa vez. Mas ele tinha ali os seus amigos que não está na Bíblia, tá? Mas que fizeram, não, vamos, não desanima não, vamos lá, vamos, nem que for que a gente tenha que subir pelo telhado. E é isso que acontece. Ele vai, seus amigos levam ele desce por um telhado e Jesus cura ele. E é engraçado que quando eles saem de lá, eu fui ler, ele fala assim, aquele homem viveu o extraordinário. Por quê? Porque ele viu a multidão, mas o medo não paralisou ele. E é engraçado porque aquelas pessoas que estavam com ele encorajaram ele. E como é importante nós nos rodearmos de pessoas que nos encorajam. A gente fala muito, cuidado com quem você anda, não sei o que lá, não vai por aí. E os jovens, eles ficam um pouco, pelo amor de Deus, vai falar isso de novo. Mas o quão isso é importante, nós vimos aqui no povo de Israel, se os 12 fossem encorajados, otimistas naquela terra, não haveria nenhuma rebelião aqui. Porque um influenciaria o outro, mas não. 10 daqueles ali disseram, não, eu acho que não é bom não é bom a gente ir não, tem gigantes ali. E queridos, eles influenciaram uma congregação inteira. Olha só, o Senhor está esperando aquele povo, a geração que se levanta para começar a impactar e transformar a vida de uma congregação inteira. E eu estou aqui como Igreja Domus, e eu peço que o Senhor nos ensine a cada dia. Eu peço que o Senhor nos instrua a cada dia. Eu peço que a gente continue permanecendo, porque o Senhor nos levantou para influenciar gerações. E é engraçado, porque nós podemos influenciar uma geração positivamente ou negativamente. E como isso dói. Porque uma igreja que não se levanta, um povo que não se levanta,
um povo que não coloca a sua confiança em Deus, ela pode tirar a oportunidade de uma congregação inteira aprender a confiar em Deus. E isso está nas nossas mãos. E se a gente for esperar o tempo de coragem, deixa eu te falar uma coisa, vai demorar. Se você for esperar o tempo certo, vai demorar. Se você for esperar a hora certa, você vai ficar esperando a vida inteira. E eu vou repetir, o Senhor me mostrou muitas pessoas que estão até agora esperando a hora certa. O Senhor me mostrou muitas pessoas que estão até agora sabendo as promessas do Senhor sobre a vida dela, sabendo para que elas foram chamadas. Eu vejo um jovem que o Senhor falou com ele na sua adolescência, na sua infância, e até agora ele está, por causa dos seus desejos carnais, deixando a confiança do Senhor de lado. E o Senhor está falando com você nessa manhã. O Senhor está esperando um povo, assim como se iniciou a igreja. Quando Jesus ele estava lá, ensinando os seus discípulos, e aí ele vai para a cruz, e depois os seus discípulos ficam assustados, porque o plano não era esse, o plano era a gente salvar o mundo, todo mundo junto. Eu tenho certeza que na cabeça de Pedro ele estava, não, mas Jesus foi embora, não, mas a gente ia, ganhar as nações. Mas o Senhor quer que a gente aprenda a depender dEle. O Senhor quer que a gente aprenda a saber que se eu estou aqui hoje pregando, queridos, não é porque eu sei falar bem, não é porque eu sei ler bem, é porque Ele me capacita. E se eu estou aqui confiando em mim mesma, eu estou tirando a confiança que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu lembro o Douglas Gonçalves falando isso. Ele falou, chegou um momento que eu ficava tão nervoso para pregar, mas tão nervoso para pregar, e o Senhor me deu um puxão de orelha dizendo, se você está nervoso, é porque você não está achando que quem te capacita sou eu. Porque se você estivesse achando e confiando que quem te capacita sou eu, você só iria e saberia que quando você abrir a boca, é o Senhor que falaria, não você. Mas nós temos essa mania de querer nos autossatisfazer. Se não tá bom pra mim, se eu tiver que passar por uma dificuldadezinha, eu já começo a duvidar, sabendo se é Deus que fez isso comigo ou não, se é Deus que chamou ou não chamou. Mas eu quero convidar você, nessa manhã, a enfrentar os seus medos, a enfrentar aquilo que tem te trazido dúvida. Talvez seja no seu chamado, talvez seja no seu ministério, talvez seja no seu trabalho, eu não sei. Mas há pessoas, nesta manhã, há pessoas que foram chamadas para impactar gerações e estão paradas. Estão paradas. E nós queremos agora declarar sobre a vida de vocês um avanço, porque o Senhor está esperando uma geração que avance, uma geração que tenha coragem e ousadia. Lá na igreja de Atos, quando a gente começa a ver o início da igreja, o crescimento da igreja, eu fico abismado com Estevão, porque ele está lá pregando. Ele é, eu acho, um dos primeiros a se levantar depois que Jesus morreu e começa a pregar. E aí, os guardas vão lá e pegam ele e levam ele para um julgamento, para se defender. E sabe o que Estevão faz? Ele começa no meio de um julgamento inteiro dizer, você fez isso, e começa a falar de Jacó, começa a falar de não sei do que, começa a ter autoridade nas palavras, começa a dizer e apontar aqueles caras que estão ali. É isso que o Senhor espera de mim, de você, que você morra por Ele. Que você morra para você mesmo, por Ele. Mas nós queremos continuar com a nossa vida estável. Nós queremos continuar com os nossos desejos carnais. Nós não colocamos Deus acima das coisas, porque nós queremos a nós mesmos.
Nós queremos o que é bom para mim. Ah, mas era bom que eu fosse já para Canaã e já tivesse aquelas uvas ali maravilhosas, aquela cidade que mama leite e mel, e eu só mergulhava ali. Mas tinha gigantes para ensinar a nós, queridos, que não é pelas nossas forças, mas é pelo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu oro para que nós começamos a avançar como igreja, no meio dessa pandemia, que nós não olhamos para ela e falamos: nossa, quando a igreja vai voltar? Nossa, eu podia ter feito tanta coisa. Você pode, porque os gigantes, eles são oportunidades para nós avançarmos, para que a igreja avance. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? Quantas pessoas estão precisando de uma simples oração? E você está aí chorando, dizendo: nossa, que pena que a igreja não abriu, não posso fazer nada. Pode sim, você pode mandar um áudio, você pode ligar para alguém. Há pessoas raras que ligam para alguém. Já pensou você ligar para alguém e dizer: ó, o Senhor me falou, me mostrou que você precisa disso, disso, disso. Ó, o Senhor me mostrou para fazer uma oração. Já pensou nós como igreja começarmos a impactar a vida das pessoas? E é isso, queridos, ano de permanecer. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja tem que avançar. E esse é um tempo de nós pararmos de olharmos para nós mesmos e ficarmos: nossa, mas é que você viu o que aquela pessoa fez? Ah, mas você viu o que aquela pessoa falou? Queridos, o que o Senhor quer que você faça como igreja de Cristo? O que o Senhor quer que você faça como corpo de Cristo? Ele quer que você olhe para o irmãozinho do lado e fale: ah, não vou ir lá não porque me olhou torto. Não, Ele quer que você avance, queridos. E há pessoas, eu vou repetir, há pessoas que foram chamadas para nações, há pessoas que foram chamadas para ser, nessa geração, nessa década, levantadas para transformar e influenciar povos, congregações. E você está aí. Você está aí, esperando, pedindo sinal, esperando a próxima geração. Deixa eu te falar uma coisa. Poderiam, a gente vai ver aqui mais pra frente, que o Senhor levanta Josué para liderar o povo quando Moisés morre. Eu vou ousar a dizer que poderia ser 12, mas foram só 2. Eu vou ousar a dizer que o Senhor poderia ter levantado a congregação inteira, mas Ele levantou só 2, porque foram só 2 que colocaram a confiança nele e perseveraram até o fim. E eu vou te falar, eu quero ser junto com esses 2. E você, igreja, vai continuar aí parada? Ou você quer fazer parte do que o Senhor tem para essa década? O Senhor tem derramado profecias, o Senhor tem derramado promessas para essa geração, para essa década. E eu e a Igreja Domus queremos fazer parte, queremos avançar junto com a igreja. Mas nós precisamos deixar de lado todas as nossas frustrações, todas as nossas dúvidas, os medos que nos paralisam. E eu convido você nessa manhã a orar. Eu quero te encorajar nessa manhã a deixar as suas preocupações de lado. Eu quero te encorajar essa manhã a lembrar dos sinais que o Senhor já te deu. Eu quero te encorajar nessa manhã a você lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por você. E você começar, a partir de hoje, a enfrentar gigantes, a olhar com os olhos de Cristo, ter coragem e ousadia, porque o Senhor quer te usar para impactar gerações. O Senhor quer usar você para impactar gerações. Oh, Senhor amado, nós oramos pedindo mais coragem. Oh, Senhor, nos fortalece, Pai. Nós sabemos, Pai, que em dias bons e dias maus, oh, Senhor, o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. Em dia mau, o Senhor não muda. Oh, Pai, nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos. Mas quantas vezes temos que ser lembrados, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor nos dê um coração ensinável.
Senhor, que nessa manhã o Senhor nos dê um coração, Pai, disposto a deixar, Pai, que o Senhor seja maior que o nosso erro. Nós te pedimos, Pai, cresça em nós. Se há vícios aqui nessa manhã que estão sendo maiores que o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Oh Pai, se há outros tipos de senhores, se o dinheiro tem sido maior, oh Pai, nós declaramos agora, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa nação, que o Senhor é o Deus da nossa geração, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Oh Senhor, se há algo em nós que tem nos paralisado, se há medo, preocupações, ansiedade, depressão, nós oramos em nome de Jesus, que caia por terra qualquer gigante, Pai. Oh Senhor, nos dê força, Pai, abre os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor espera de nós, Pai. E nós tomamos posse como igreja, e não como igreja domos, mas como igreja de Cristo, Pai, como um corpo. Oh Senhor, pois estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, como soldados, porque nós queremos avançar juntos, em unidade. O avivamento, ele não vem se não tiver unidade. É um avivamento fraco. É um avivamento fraco. Se você está aí no seu quarto, achando que está tudo bem, glória a Deus, você está se fortalecendo, glória a Deus, o seu secreto está maravilhoso. Mas há pessoas morrendo sem salvação, porque avivamento sem unidade é fracasso. Nós como igreja, sozinhas, é fracasso. Nós precisamos de unidade. Nós precisamos de avivamento sustentável, avivamento em corpo de Cristo, um pelos outros. E o Senhor está esperando você. O Senhor está chamando você para uma vida diferente, para uma vida de ousadia. Talvez você fale, Carol, mas eu nem sei quem é Deus. Eu estou dizendo, Ele quer ter um encontro com você nessa manhã. Oh, Jesus. Se você nunca se entregou a sua vida para Jesus, eu te convido agora a deixar todos esses medos, frustrações, dúvidas de lado e dizer: Jesus, toma conta da minha vida. Jesus, Tu és o único Salvador, eu confio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pela minha vida. Toma minha vida em Suas mãos. E você que já está aí, sabendo que o Senhor te chamou, mas você está desviando disso, eu quero que você fale agora: Jesus, me ensina, Jesus, me perdoa, Jesus. Jesus, desculpa, perdão se os meus desejos são maiores que Ti. Hoje eu entrego a minha vida em Suas mãos. Hoje eu confio em Ti. E eu quero orar por você também que está aí em dia com Jesus. Cheque na oração, cheque no jejum, cheque na leitura, mas não tem avançado. Eu oro por você que sente que o Senhor quer muito mais de você, mas talvez quando você olha alguma coisa acontecendo na sua vida, você dá um passo para trás. Eu quero encorajar você, e eu me coloco nisso. Eu quero encorajar nós como igreja a começarmos a colocar a nossa vida no altar de Deus e pararmos de colocar satisfação em Cristo, mas colocarmos a nossa confiança em Cristo. E eu oro por você. Diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor, o que o Senhor tiver para fazer nesse tempo, eu estou aqui, Senhor. E eu coloco os meus medos no Seu altar. Eu coloco as minhas inseguranças no Seu altar. Usa-me, Pai. Em nome de Jesus. Mais perto da glória, mais perto da morte, e o medo quer me parar.
povo que não declara a palavra treme quando o dia mal chega. Porque não acredita que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Eu quero te convidar agora, você que não nos conhece, prazer, Igreja Dons, se inscreva aqui no nosso canal. Nós estamos agora com cultos online. Nós cremos que o Senhor tem preparado um tempo diferente para a Igreja de Cristo, para que nós aprendemos. E quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, a gente vai avisar todos vocês. Mas se inscrevam no nosso canal no YouTube, se inscrevam nas nossas redes sociais. Nós estamos aí também no Instagram. Terça-feira nós temos terça-feira nós temos célula online. Se você quiser participar, entre em contato com a gente. Quinta-feira, live de oração, todos os dias, todas as quinta-feiras, às 21 horas. E também, todo domingo, às 10 da manhã, nós temos aqui o nosso culto online. E que ele seja presencial aí, rápido. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse domingo, que você tenha uma ótima semana. E fique aí nessa força, que você possa permanecer em Cristo. Amém?